Também gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. É um prazer imenso nesta noite estar aqui mais uma vez, trazendo algo da parte do Senhor para a minha e a sua meditação. Eu gostaria de vos convidar a todos aqueles que estão em casa, para que pegasse as suas Bíblias para nós fazer uma análise de um texto muito conhecido da palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 14, e o versículo do 22 em diante. Gostaria que você pegasse o seu exemplar, se pôsse de pé, se for possível, para que a gente viéssemos fazer essa leitura da palavra do Senhor. Mateus 14 e 22. Vai compartilhando aí essa live, vai comentando. Se você encontrou aí, você manda um likezinho, curte, e vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Enquanto você compartilha, você está ajudando alguém que está necessitado da palavra de Deus. E com essa live, o nosso intuito é levar a palavra, levar um conforto para os vossos corações. Mateus capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedido a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Sabemos que não somos merecedores, Senhor, de estar aqui na Tua presença, Pai. Não somos merecedores de estar respirando o ar que respiramos, mas o Senhor, com a Sua infinita misericórdia, Pai, nos sustenta, nos mantém de pé, nos salva, nos livra de todos os mal. Senhor, fica conosco nesta noite, Senhor, manda uma palavra direcionada aos nossos corações, Pai, para que venhamos, Senhor, no dia mau, Senhor, poder resistir, Senhor, debaixo da Tua presença, naqueles dias de angústia, Senhor. Sabemos, Senhor, que o Senhor está conosco, o Senhor está do nosso lado, o Senhor é aquele, Pai, que quando ninguém mais dá jeito, o Senhor chega e mostra que para tudo tem jeito, para tudo diante da Tua presença tem uma solução. Obrigado, Senhor. Fica conosco. É assim que eu te oro e te peço em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Fizemos uma leitura aqui, meus amados, de um texto muito conhecido. Um texto aonde venhamos ver logo em seguida que o nosso Senhor Jesus, Ele dá uma ordem aos seus discípulos. Ele pede aos seus discípulos que entrem num barco e vá para o outro lado do mar, de um lago conhecido como Mar da Galileia. E o povo vai, e os seus discípulos entram nesse barco, e ali agora ele vai despedir aquela multidão, a qual ele estava durante o dia ensinando, curando, batizando, fazendo prodígios e maravilhas, coisas que aos nossos olhos são sobrenaturais. E ele agora, ele dá essa ordem aos seus discípulos, e os seus discípulos não contestam, porque eles partem debaixo de uma ordem divina. Mas eu acredito que naquele exato momento em que ele dá essa ordem, começa a vir à memória dos seus discípulos a viagem anterior que eles tinham feito de barco, justamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque na viagem anterior, Jesus estava com ele no barco, mas ele estava dormindo. Mas mesmo ele estando dormindo, os discípulos se sentiam mais seguros, se sentiam mais confortável, porque tinha a certeza que ele estava no barco. Mas nessa segunda viagem que eles vão fazer, aí a coisa já complica mais um pouco, porque ele sabia que a qualquer momento podia se formar uma tempestade, porque era de praxe, era costume daquele lugar, ou o sistema, o clima daquele lugar muda rapidamente, e pode estar seco, e num momento por outro o clima mudar e se tornar uma tempestade naquele mar. E os discípulos sabiam, mas eles não podiam contestar, porque a ordem tinha vindo do mestre. E se ele manda, a gente tem que fazer. E se ele manda, a gente só tem uma coisa: é obedecer. Porque quando ele manda, ele se responsabiliza. E os discípulos entram no barco, e Mateus vai nos dizer que os discípulos entram e vão, e ele despede a multidão e sobe para orar. Jesus, ele sabia o que estava prestes a acontecer. Então, mesmo ele sendo um Deus, ele vai orar para se reforçar espiritualmente para aquilo que estava prestes a acontecer. Ele sobe para orar, para que no momento que os discípulos precisassem dele, ele estaria cheio do Espírito Santo para ir até os seus discípulos e resolver aquela situação. Aí muitos podem dizer: irmão, mas Jesus precisava orar, ele era Deus, mas ele também era homem. E nós, como homem, como seres humanos, nós precisamos, irmão, buscar força e conforto espiritual na oração. Nós, como seres humanos, nós precisamos estar diante do Pai pedindo força para enfrentar aquelas tempestades que vêm a acontecer. E Jesus, ele ora, e Mateus vai nos dizer que na quarta vigília da noite, ou seja, por volta de 3 a 6 horas da manhã, os discípulos ainda estão no meio do mar. João vai nos dizer que a mais de 6 quilômetros de distância, os discípulos já tinham remado a mais de 6 quilômetros, eu acredito que estavam todos cansados. E eles começam a pensar: agora deu, agora nós estamos arrumados. Na outra vez, quando a tempestade se levantou, ele estava aqui conosco no barco. E foi mais fácil a gente ir até lá e acordar ele, e ele se levantar e acalmar a tempestade. E agora nós estamos só jogados à própria sorte. Ele disse que ia nos encontrar, mas o lugar que a gente marcou de encontrar com ele não foi aqui no meio do barco não, foi lá do outro lado. O encontro está marcado com ele, mas não é aqui.
Ele disse que nos encontraria no outro lado do mar. E se a gente não chegar lá, como é que a gente vai encontrar? Aí é que Jesus fala ao meu e o seu coração. Você não sabe a hora nem o lugar que Ele vai ao seu e o meu encontro. A hora quem marca é Ele, o lugar quem marca é Ele, a situação quem marca é Ele. Muitas vezes a gente começa a pensar, está tudo perdido. Ele não está no barco. Quando ele está no barco, a tempestade se levantou, ele acalmou, e agora ele não está, o meu barco agora vai afundar. Mas deixa eu dizer uma coisa a tu, pode até o barco afundar, mas você não morre. Como, irmão? Se um barco afunda no meio de uma tempestade, em Atos 27, o barco de Paulo afunda. Mas Paulo não morre porque Jesus de Nazaré tinha um propósito na vida dele. Eu e você pode estar pensando, o barco vai afundar agora. Mas Jesus está dizendo aqui para mim e para você nessa noite, até pode afundar, mas o meu propósito, o meu encontro com você tem de continuar. Se eu tenho um encontro com você, meu filho, quem sabe a hora e o lugar sou eu. E a Bíblia vai nos dizer que o vento, no versículo 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Tem hora que a gente começa a duvidar. Tem hora que a gente começa a pensar dessa maneira. As ondas se levantam forte demais. Eu não vou aguentar. Aí você olha para frente do barco, vê o vento ventando numa velocidade que você não sabe nem como vai calcular. E quando o vento ele vem forte, é certo que ele vai deixar algum estrago. Você quer ver uma coisa? Para a gente ter uma análise bem rápida, simples e rápida. Quando uma dona de casa, ela está varrendo sua casa, tirando todas as sujeiras de dentro de casa, a primeira coisa que ela faz é fechar as portas, para que ela consiga levar o lixo para um lugar só. E quando passa um menino desavisado e abre a porta, dá aquele pé de vento e espalha tudo. Muitas vezes é assim na minha e na sua vida. A gente está tentando colocar tudo num lugar, para Jesus vir fazer a limpeza. Aí vem aquela tempestade e espalha tudo, a gente diz, não tem mais jeito. Eu estava quase conseguindo juntar tudo num lugar só, mas o vento veio e espalhou. E esse vento ele era forte e jogava o barco de um lado para o outro. E o vento conseguia açoitar as águas e fazer ondas, que os discípulos começaram a imaginar, estamos perdidos, vamos morrer. Mas eles esqueceram que a ordem que Jesus tinha dado era que eles iam chegar do outro lado. Eles podiam esperar Jesus chegar, eles pensavam em seu coração e na sua mente, quando a gente chega lá, depois o mestre chega. Mas o interessante, meu irmão, é que Jesus só chega na hora exata, na hora que a gente mais precisa, que a gente de agora chegou a hora de eu chutar o pau da barraca, chegou a hora que não tem mais jeito, chegou a hora que não tem mais solução. Eu sei que o meu caso é um caso perdido. Aí Jesus diz, calma. Porque a Bíblia vai nos dizer que o discípulo olha e vê uma luz no horizonte. Deixa eu entregar uma mensagem aqui da parte de Deus para o meio do teu coração. Que Ele está falando ao meu coração. Ele está dizendo, olha, se mantém firme. Eu sei que a tempestade está difícil.
Mas não fecha os olhos agora não. Espera que vai aparecer aquele que vai te salvar dessa tempestade. Mas o interessante é que quando as coisas estão bem bagunçadas nas nossas vidas, até aquele que vem nos ajudar assusta. Porque os discípulos, ao ver Jesus, ele olha e diz: é um fantasma. O outro dia é uma assombração. Por quê, irmão? Porque eles estavam debaixo de uma ordem. Mas a partir da tempestade se formar, eu acredito que eles esqueceram quem tinha dado a ordem que eles iam chegar do outro lado. Eles tinham se distanciado de Jesus, que Jesus tinha ficado lá no monte orando. E quando ele vê aquilo se aproximando, ele diz: certamente é um fantasma. Porque corria uma lenda que os fantasmas dominavam aquela área do mar. No mar era onde o demônio tinha poder. No deserto era onde o demônio tinha poder. E o povo ali agora, aqueles discípulos começaram a pensar: é um fantasma, é uma assombração. E muitas vezes a gente não entende quando a solução está se aproximando. E Jesus olha para aquele povo e diz: calma, tem de bom ânimo, sou eu sou aquele que estava com vocês ali na multiplicação do pão, eu sou aqueles que estava com vocês quando curou aqueles enfermos, eu sou aquele que estava com vocês quando estava ensinando, eu sou aquele que estava com vocês quando vocês estavam lá pescando e eu fui lá e trouxe vocês para trabalhar comigo. Eu sou aquele que estava com vocês, que quando o povo pensava que vocês não valiam mais nada, eu peguei vocês para fazer homens honrados nesta terra. Eu sou aquele que resolveu a sua vida de uma forma sobrenatural que o mundo hoje não entende. Quando Jesus se aproxima e a gente está focado no problema, a gente não entende que é Jesus que está se aproximando. Porque muitas vezes nós colocamos os nossos problemas maior do que aquele que pode resolver todos os nossos problemas. Aí Pedro disse: se é o Senhor, então deixa eu ir ter com o Senhor por cima das águas. Eu acho Pedro um pouco ousado. Mas muitas vezes a gente tem que ser ousado. Muita gente critica a atitude de Pedro ter afundado, mas ninguém elogia os passos que Pedro deu por cima das águas. Muita gente critica muitas vezes, mas Pedro andou, mas afundou. Mas o importante é dar os primeiros passos. O importante é você ir em encontro a Ele. Porque ninguém começa a caminhar correndo. Pedro diz: deixa eu ter com o Senhor. Ele diz: vem, Pedro. E quando Pedro começa a andar, Pedro perde um pouco o foco. Porque muitas vezes quando a gente começa a dar tudo certo, a gente começa agora a querer ser, querer ter, querer poder. A Bíblia não diz, e nem eu estou aqui criminalizando Pedro, encher o seu coração de orgulho por ter dado aqueles passos por cima das águas. Mas muitas vezes a gente esquece que tudo que a gente faz é porque Ele deu a ordem. Muitas vezes a gente se esquece que tudo que acontece nas nossas vidas é permissão dEle. Muitas vezes a gente está na tempestade e a tempestade está açoitando o nosso barco, batendo nas tábuas do barco em ponto de arrancar. Só é a tempestade parar. A gente já pensa que já conseguiu tudo.
Pedro começa agora a caminhar por cima das águas. E ao ver o vento forte, Pedro perde o foco de Jesus. E Pedro agora vai afundando. E como o nosso pastor falou que Deus é Deus de segunda chance, ele já tinha acalmado a tempestade de Pedro para Pedro não morrer afogado. Pedro pede para ir de encontro a ele por cima das águas. Ele diz: vem. Quando Pedro vai se aproximando dele, esquece que o foco dele era chegar até Jesus. O vento podia ser o que fosse, mas o foco dele era chegar até Jesus. E Pedro agora começa a afundar. E como o nosso pastor disse que Deus é Deus de segunda chance, Jesus estende a mão para Pedro e disse: você não morreu nessa tempestade. Não é aqui agora que você vai morrer não, meu filho. Se a tempestade não conseguiu afundar o seu barco, não é o vento que vai levar você para baixo não. Porque eu estou aqui, Pedro, eu estou aqui para te estender a mão no momento que tu mais precisar. É a hora que eu vou chegar, Pedro. E é assim comigo e com você. Na hora que a gente mais precisa, Ele chega. Na hora que a gente pensa que foi esquecido por todos e por todos, Ele chega. Trazendo aos nossos dias atuais, muita gente aí inventa tudo e todos. Ninguém tem a solução, mas eu sei quem é que tem. Inventa tudo de todas as qualidades, mas ninguém até agora não deu a solução, mas eu sei. Porque a Bíblia vai nos dizer que não cai uma folha se não seja a permissão dele. E se a gente confia nele, ele vai chegar na hora certa. Tudo está sob o controle da mão dele. Tudo está sobre o domínio da mão dele. E ele diz a Pedro: Pedro, vem. Pega Pedro e volta com Pedro e coloca Pedro no barco. Quando ele entra no barco com Pedro, os discípulos automaticamente fazem aquele barco um lugar de oração, um lugar para glorificar, um santuário para orar e se ajoelhar ali e dizer: que homem é esse? Que homem é esse? Que até o mar e o vento, a natureza, ele consegue dominar a natureza. E esqueceram que tudo foi criado por ele. Que a Bíblia diz: por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Que homem é esse que até o mar lhe obedece? Ei, meu amado, ei, meu querido, que homem é esse que eu e você está servindo? Eu lhe faço essa pergunta: você sabe verdadeiramente que homem é esse que você está servindo? Porque muitas vezes não sempre, é incalculável o tamanho desse Deus. É incalculável o poder que Ele tem nas suas mãos. E muitas vezes por qualquer tempestadezinha, qualquer ventinho, a gente quer pular do barco. O barco vai afundar, antes dele afundar eu pulo, mas tu vai pular sabendo que tu vai pular dentro do oceano, porque um barco, ele não anda em pista não, ele anda no oceano. Se a situação está em cima do barco, imagina tu pulando dentro do mar, sem nada para tu se agarrar. Dentro do barco, meu filho, você tem a esperança que Deus vai chegar. Dentro do barco você tem a esperança, a palavra de fé que Ele deu. Vai que depois eu vou ao teu encontro. Dentro do barco você tem a certeza que você vai chegar do outro lado, porque a tempestade ela se levanta e acalma. E você pulando dentro do barco, não pense que tem nada lá para lhe acudir não. Você está entendendo?
Aleluia, Jesus. Você está entendendo que a situação se torna mais caótica quando você tenta pular do barco? Porque além de ter muita água, há muito perigo lá dentro do mar. E os discípulos, sabendo, que quando ele estava no barco a situação não ficou muito boa, e sem ele no barco as coisas estavam pior, mas quando ele chega e resolve a situação, ele diz: que homem é esse? Agora eu sei verdadeiramente que esse é o Filho de Deus. Agora eu sei que esse é o homem que Deus mandou para salvar a humanidade dessa terra perdida. Agora eu sei a quem eu estou seguindo. Agora eu sei porque é que ele disse que vinha ao nosso encontro e chegou, porque ele é o Filho de Deus. Aleluia, Jesus. Muitas vezes, pastor, a gente quer pular do barco. Se o barco afundar, sobra ainda alguns pedaços do naufrágio, e eu posso naquele pedaço me agarrar e chegar em algum canto. É Ele que dá a solução. E se eu pulo do barco e caio agora num oceano à deriva, será que a minha situação não está pior do que eu dentro de um barco? Está. Aí você me pergunta: e se o barco afundar, irmão? Os projetos é dele. A solução vem dele. Porque quando o barco afunda com Paulo, lá em Apóstolos, no capítulo 27, a gente vai ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, a gente vai ver que o barco afunda com Paulo. Mas o projeto de Deus na vida de Paulo era maior do que aquele naufrágio. Aquele naufrágio podia ter entrado para a história de Roma como um do maior naufrágio. Mas sabe o que foi que entrou para a história da Bíblia? Foi a salvação de Paulo. Paulo foi salvo de um naufrágio. Você entendeu? Não. Eu vou refletir, eu vou clarear aqui para você. O povo pode estar dizendo: a derrota dele vai entrar para a história. O barco vai afundar e vai entrar para a história. A situação vai entrar para a história. Mas deixa eu te dizer o que é que vai entrar para a história. Naquele grande dia, vai dizer assim: cadê o irmão fulano de tal que estava ali? Esse rapaz sumiu. Foi abduzido por algum ET? Não. Ele foi morar naquele lugar que ele tanto falava. Então entra para a história como a maior notícia da humanidade. Vai ser a sua salvação. Não vai ser um naufrágio, não. O que vai entrar para a história é o que Deus ainda tem para fazer na sua vida. O que vai entrar para a história é a forma que Deus vai te salvar desse sofrimento. O que vai entrar para a história é o que Jesus Cristo de Nazaré vai fazer diante da tua vida, da dificuldade que está se levantando. Aleluia, Jesus. Aleluia. E para a minha e a sua meditação nesta noite, a palavra de Deus para o meu e o seu coração é: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, que é Ele que está se aproximando.